Joana, Ana e Carla. Fazemos um bonito trio, não fazemos? O melhor, o melhor. Ouço-vos todos os dias. Adoro a Renascença. Bom dia! Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10. Michael Jackson na Renascença, bom dia, boa terça-feira, são 7h14. Está comigo, está com a Ana Galvão. Ontem vimos Joana Marques. Pois foi. Estava muito resmungona. Estava, não como estava. ao feitio, É estava. verdade. Mas eu sinto esta necessidade de dizer, ontem vimos Joana Marques para as pessoas perceberem que a relação mantém-se. Sim, Ela é não verdade. está cá, mas Nós, a relação quando mantém-se. a vemos, dizemos boa tarde. É, bom dia, boa tarde, sabes, chegou já a este ponto. Mas ontem tirámos fotografias, porque vamos ter umas novas fotografias da equipa das 3 da manhã. É campanha, então Joana fez assim um intervalo da sua maternidade e esteve connosco ontem. E pronto, e queríamos dizer para as pessoas que têm saudades dela, porque há muita gente que tem perguntado quando é que regressa o extremamente desagradável, que vai regressar antes do final do ano, porque a Joana está descansada a tratar do seu bebê, tem todo o E direito a faz bem, isso, claro. mas que está muito bem e que Sim. a família está muito bem. Está ótima, recomenda-se. E se tem saudades, pode sempre ouvir o extremamente desagradável no site. Tem lá muitos e vai encontrar alguns que se calhar não ouviu. rr.sapo.pt. É engraçado porque ontem, durante a fotografia, nós tiramos a fotografia com ela e com o Daniel Leitão, que faz parte desta equipa. Aliás, hoje vamos Temos o ter um programa espaço dele. dele. Exatamente. E o Daniel estava a contar que a vida dele é mudar de passeio para a Joana não encontrar pessoas de quem falou mal aqui na Renascença. É muito bom. Depois, hoje é dia de recebermos José Rodrigues dos Santos. Vamos ver se ele aparece. Ontem ele teve um problema e não veio. E nós anunciámos e fizemos a festa, mas hoje vem, porque e vem debaixo de uma tempestade. Supostamente é a partir do meio-dia que a Bárbara faz das suas, não é? A tempestade Bárbara. Mas vamos recebê-lo porque é um dos maiores jornalistas que temos em Portugal e dos escritores que mais vende. E ele está de volta com um livro chamado O Mágico de Auschwitz, que é precisamente sobre, enfim, ele que vem falar. Teria vindo ontem, nós ontem estávamos muito contentes, fizemos assim uma super festa, mas vale para hoje. Portanto, 8h30, temos aqui a entrevista marcada com José Rodrigues dos Santos. São 7h17, Bom Silence dia. 4, já a seguir. A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo. Impar na música. I will try again tomorrow. I will try again tomorrow. São 7h23, muito bom dia. Está com Renascença, está muito bem neste dia de chuva e vento, não é? Já sabe ao que vai e a partir do meio-dia vai ser pior. É a tempestade Bárbara que está aí. Bem, eu queria contar-lhe uma das histórias mais ternurentas que já ouvi, que envolvem profissionais de saúde. Eu faço uma coisa todas as semanas, a Ana sabe. Eu saio daqui e tenho que ir ao médico pelo menos 2 vezes por semana. Agora vou passar uma vez porque fui submetida a uma cirurgia e tenho que fazer este controle regular para ver se está tudo a correr bem. E então, está tudo a correr bem. E está tudo a correr Pronto. bem. Mas o que acontece é, na altura em que chego, eu vou para uma enfermaria onde estão algumas enfermeiras. E a enfermeira com quem eu falo mais é a enfermeira Ana. Estamos naquele compasso de espera. Tem o meu enquanto... nome, a enfermeira. Tem, já viste? E é uma sim. querida, como tu. Bem, esta é mais um bocadinho. E enquanto o médico não chega, estamos a conversar. E houve uma história que ela me contou não há muito tempo, que eu fiquei, tenho que partilhar isto na rádio, porque a história é maravilhosa. Então, ela foi às compras com o marido ao supermercado e andavam nos corredores. E de repente percebe que há um casal, assim já velhote, que anda atrás deles. E ela primeiro pensa, isto deve ser, pronto, é coincidência, estamos nos detergentes e eles vieram aos detergentes também. Depois vai para as massas e eles vão atrás. E estão os dois a conversar, ela e o marido, e o casal sempre atrás. E ela diz, isto está-me a fazer tanta confusão. E vão, e fogem, não é? Fogem. E eles vão atrás outra vez. Ela diz, espera, isto passa-se aqui alguma coisa. Eu vou abordá-los. E vai ter com o senhor e pergunta, olha, desculpe lá, pode ser confusão minha, mas estão a seguir-me? E a senhora disse, olha, desculpe, pedimos muita desculpa se a incomodámos, mas o meu marido esteve internado e enquanto ele estava entubado e quase inconsciente, ele lembra-se de uma voz e ouviu a sua voz e disse, mas esta foi a voz da enfermeira que cuidou de mim. E nós queríamos ir atrás de si para perceber se era a mesma pessoa. E ela conheceu o senhor e de facto era, só pela voz. Bem, e eu isso é fiquei, incrível, sim. não é? Eu fiquei arrepiada quando eu vi esta história, como a importância, obviamente, dos profissionais de saúde, nomeadamente dos enfermeiros, que muitas vezes fazem este trabalho que não é visto.
pela pessoa que está ali, não é? Porque não está em condições, mas só pela voz este senhor reconheceu-a e foi atrás dela cumprimentá-la e agradecer-lhe. Portanto, não estavam obviamente a perseguir, a causa era nobre, era querer conhecer estavam a pessoa. a perseguir. Estavam, mas Estavam a perseguir. pronto, no bom sentido, queriam conhecer a pessoa que cuidou Olha que dele bonito. durante muito tempo. Gostei muito Pronto. desta história. É bonito, não Gostei, é? sim. Às 7h26, saí de casa com uma história assim. É verdade. Não nos dá esperança na humanidade, diga lá. Dá ou não dá? Bem, e quanto ao tempo, é mesmo assim, não é? Muito vento, muita chuva. Muito, tudo o que temos direito. Temos aí não tempestade, a depressão bárbara. E para que não fiquemos com má ideia das bárbaras do nosso país, está connosco e está a ouvir-nos e se chama Bárbara. E se é uma mulher doce, de certeza que é, ligue para aqui, 808 500 210. Temos todo o gosto de receber em direto, nas 3 da manhã, uma pessoa que se chama Bárbara. Sim, eu ontem assisti, por acaso, a uma Bárbara a defender-se, porque há sempre aquela piadinha, não é? Dos colegas, a Bárbara faz das suas, não é, Bárbara? E a Bárbara olha assim de lado já e revira os olhos. Pronto, se sente nestas condições, ligue para cá e desabafe connosco, nós queremos ouvi-la, mas tem que ser doce. Se for uma Bárbara Não, tempestade, não ligue. Não, mas o que eu acho é que deve defender as da sua classe, as Completamente. bárbaras deste país. Agora 18 para as 8 está com as 3 da manhã comigo e com a Ana. Já dissemos aqui, se ligou o rádio agora, ontem estivemos com a Joana Marques. Recomenda-se, está bem, mal disposta e recomenda-se. Sim, igual a sempre. Igual. O Extremamente Desagradável está no site, já sabe, pode ir lá ouvir e recordar. Em novembro, não faltam muitos dias, faltam 10, temos a Joana de volta. Ela vai portanto. começar a pingar, não é? A pingar. Ou seja, vai começar a vir de vez em quando. É. E em dezembro regressa em todo o seu esplendor. É para se habituar aos poucos, não é? É muito tempo sem nós, sem mim e sem a Ana, tem que ser devagar. Vida vai torta. Olá, eu sou o Vicente Alves do O. Eu sou a Joana Espadinha. Eu sou a Teresa Guilherme e estou aqui com as 3 da manhã. Começa o seu dia com as 3 da manhã, entre as 7 e as 10. Agora faltam 6 minutos para as 8, está com as 3 da manhã e hoje estamos a fazer uma homenagem às bárbaras deste país. Estamos a pedir para ligar e já tivemos um telefonema esta manhã, mas foi do genro de uma bárbara. O que é que disse este genro da Bárbara? Disse: a minha sogra não é nenhuma tempestade. É uma É doçura. uma doçura. Então, beijinhos à sogra deste ouvinte, que há de ser a Dona Bárbara. Pois. Beijinhos para ela. 808 500 210. Se conhece alguma Bárbara, pode ligar e homenagear. Se é Bárbara, ligue para nós. Agora tem que ser um doce de pessoa. Tem, que é para limpar a imagem das bárbaras deste país. E temos ali o João que faz essa triagem. O João Duarte. Sim. É muito querido o de João perceber Duarte. o nosso- se a Bárbara é um doce ou não. Ele percebe. Portanto, 808 500 210. Estamos a homenagear as bárbaras e temos tido Merecem. muita gente. Elas mesmo. merecem. Temos tido muita gente a ligar. Agora ligou a mãe de uma Bárbara, a Helena Coelho. A Bárbara, a filha, tem 31 anos e a mãe teve necessidade de ligar a dizer que a filha é uma tempestade. Portanto, Mas que é esta muito não doce, conta. mas que é muito doce. A Tem mãe dias. disse: é muito querida a minha filha Bárbara. A Bárbara Coelho, há de chamar? Sim, deve ser Bárbara Sim. Coelho, sim. Portanto, beijinhos a ela. Sim. Se conhece alguma Bárbara, diga como é que ela é. 808 500 210. É o tema desta manhã, não há dúvida, pode ligar até às 10. E a imagem desta manhã, Sim. não é? De ontem e desta manhã, é o nosso Presidente da República de tronco nu a tomar uma vacina. Eu tenho aqui uma questão que é. Não sei, os homens, o presidente está de camisa, mas sempre que vamos tomar uma vacina, Sim. arregaçamos a manga. Sim, eu também nunca me despi Eu para também tirar não. para Sim, que me não pusessem ficas uma vacina, este sim. ano, não é? Agora, qual foi a necessidade de despir a camisa? Não dava para arregaçar as mangas? Pronto, Aqui ainda ficamos por logo com cima, esta como imagem. dizer, com todo o respeito pelo nosso Marcelo, o nosso presidente, mas pronto, as maminhas assim descaídas, não é? Em grande plano, na Em grande televisão. plano na É televisão. escusada às 7h58 da manhã, não é? Mas levou vacina da gripe. Levou e deu o exemplo, sim senhor, e era isto no fundo que se pretendia. Não sei se sabe disto, mas hoje é o Dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo, que é uma das profissões, eu não sei se é o seu caso, mas eu admiro tanto estas pessoas que têm de trabalhar sob um stress. Não sei como é que deve ser o dia-a-dia de um controlador de tráfego aéreo, mas fiz aqui uma busca na internet e fui ver as condições. O que é preciso, não é? Porque é como astronauta. Eu acho que há o controlador de tráfego aéreo e há os astronautas nas profissões assim mais E repara, exigentes. todos trabalham com o espaço. Sim, com o espaço, sim, uns na atmosfera, não é? Aqui, outros lá mais acima. Sim, mas têm que fazer, para além dos testes psicotécnicos, médicos, linguísticos, porque têm que falar várias línguas, não é? Têm que ter capacidade de raciocínio lógico, visão espacial, capacidade de organização e planeamento, capacidade de trabalhar sob stress.
Deve ser, eu admiro imenso. É que é daquelas profissões que não se pode falhar. Não, de não, todo. de todo. E eu vou hoje, sendo que é o Dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo, neste 20 de outubro, e já que tens tanta admiração por Tenho estes muita. profissionais, quero dizer que o meu irmão, o João Galvão, é controlador de tráfego aéreo Uau. e que está connosco aqui agora para lhe darmos os parabéns em nome Sim. de todos os controladores que estão neste momento a descansar, eventualmente, que é o que Porque vai se fazer o calhar- meu irmão, porque acabou um turno. Olá, João! João, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bem-vindo. Olha, muitos parabéns Obrigado. pelo teu dia. Obrigado, obrigado. Isto é tudo verdade, aquilo que eu disse sobre as condições, os testes, tudo o que tem de fazer para chegar à profissão que tu tens hoje? É tudo verdade. Soa muito mais complicado do que realmente é. Porque eu acho que as pessoas têm perfil, independentemente do curso superior que tiram. Ou seja, pode haver um psicólogo, como pode haver alguém de engenharia, simplesmente tem características pessoais que se encaixam nesta profissão. É só isso, não é? Mas é preciso ser muito- um gênio. Mas é muito cansativo. É por isso que o meu irmão tem 40 anos, parece que tem 85. Não é verdade, não é? Oh, João, mas é assim é tão verdade. desgastante como dizem? Tem momentos que sim e tem momentos que não. Não é uma constante. Há momentos bem mais complicados, Cons- outros mais simples, mas consegues- os turnos em si, Sim. qualquer profissão que tenha turnos, não só a minha, todas as pessoas que trabalham por turnos que estejam a ouvir sabem perfeitamente que é mais difícil, as noites perdidas, pronto, tudo isso interfere e causa cansaço ao longo Sim. dos anos acumulado. Uhum. E qual foi assim, o momento de maior stress que já tiveste na tua carreira? Apanhaste algum susto já, João? Já apanhei alguns sustos, já, mas de maior stress, não sei, não tenho assim um muito específico, não há aqui nada tipo emergências, não são coisas raras a acontecer, as emergências que normalmente acontecem são mais viradas para doentes a bordo, que precisam aterrar com urgência para salvar o passageiro que está doente. Mas eventualmente alguma situação de tráfego, algum mal-entendido, que um avião não cumpriu aquilo que era suposto e que aproximou-se mais de outros daquilo que era suposto e temos que reagir. Não é um momento de mais stress, é um momento há picos de adrenalina e pronto, e vamos buscar para fora todo o nosso conhecimento. Mas como ele é calmo, para é por isso resolver a situação. Ele Ele é muito calmo, é por isso que é controlador de tráfego Não, aéreo. e- Hoje é o dia dos controladores, portanto, muitos parabéns pelo seu dia. Uma coisa só, é muito engraçado porque tem de se falar inglês, não é? É assim um idioma comum, só que tem que se falar um inglês muito básico que é para todas as pessoas ouvirem. É um inglês muito engraçado. E antes de, João, desligares, eu gostava muito que falasses assim, uma frase no teu inglês de controlador que aéreo. tenhas usado agora no turno, se calhar estás a sair de um turno, não é? Então, olha, por exemplo, acabei de dizer, por acaso não fui eu que disse, porque eu estava com uma estagiária, e a estagiária é que disse, mas, por exemplo, entra um TAP que vem do Brasil, e tu dizes algo como Air Portugal 120, identified, proceed direct to Umupi, cleared Ligra 4 Delta arrival. É um inglês muito macarrónico. Sim, Percebemos sim, muito. mas percebemos todos. Tá, vá, bom descanso, João. Adeus, estamos Obrigado, a falar. bom trabalho. Se não deu conta com o irmão de Ana Galvão. E repara que Impressionante. tem que lidar muito com a tempestade bárbara. É verdade. Não é? Os controladores Sim, sim. trabalham muito com esta questão das condições atmosféricas. A partir do meio-dia vai piorar, o teu irmão não vai estar lá, vai estar em casa a descansar. Mas é curioso, como é que alguém, sendo teu irmão, tem capacidade de organização e planeamento? Então é porque ele Que é- organiza tudo. Que é um dos requisitos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo, impar na música. Vamos receber já a seguir uma das caras mais conhecidas e mais queridas dos portugueses. Podemos dizer assim, não é? É José Rodrigues dos Santos, que tem mais um livro, chama-se O Mágico de Auschwitz. Prepara-se para ter outro, é impressionante. Aqui antes do final do ano ainda vamos ter mais um livro dele. É que ele deve estar a escrever um e pensar: espera, isto dá uma boa ideia para o Ele escreve próximo. Um livro com cada mão, é impressionante. Mas estou a ler este Mágico de Auschwitz. Ontem era suposto Rodrigues dos Santos estar cá, não conseguiu, está cá hoje. Então consegui avançar mais 10 páginas 10. do livro dele, Não é mais mau. 10. 10 Já por vou dia. na 206. Sim, deste faltam-te livro. Falta-me 200... o dobro. Pois, O eu dobro. sei, é grande. Os seus livros vendem. Agora ia dizer discos, não, é livros. Ia dizer discos. Ainda não é discos, poderá ser um Mas dia, quem pode sabe. ser. Os seus livros vendem milhões de exemplares, são traduzidos em 2 dezenas de línguas. É de facto um fenómeno.
fenómeno. É impressionante, Miguel. Sim, é um caso invulgar num país que não é propriamente conhecido por elevados índices de leitura. José Rodrigues dos Santos tem colocado ao longo dos anos sucessivos livros nos tops de vendas, não só em Portugal, como em vários outros países, conhecido por aliar a ficção à história. Acaba de publicar mais um livro e, se não nos falham as contas, é já o 20º, chama-se O Mágico de Auschwitz. Bom dia, José Rodrigues dos Santos. Contas bem feitas? São 20 já? 20 livros Não é 21? escritos? O 21, 21. bom dia. Este é o 21. O próprio já perdeu a conta. Mágico de Auschwitz conta uma história inspirada em factos e personagens reais que transporta os leitores para o interior de um dos campos da morte do Holocausto. Porquê é que decidiu escrever? Como é que chegou a esta história? Porquê é que decidiu escrevê-la? Foi há 3 anos, fui convidado pelo Luís de Matos para um programa de ilusionismo e então estava lá um judeu, sobrevivente de Auschwitz, com 90 anos, agora já tem 93, que se tornou ilusionista em Auschwitz. E depois começámos a conversar. Eu achei que havia ali uma história interessante, não a história deste judeu, mas a história do homem que lhe ensinou a fazer magia em Auschwitz, que foi um mágico chamado Herbert Levine. Na altura era conhecido como o Grande Nivelli, era um mágico importante e que escapou a Auschwitz justamente fazendo magia. Pronto, achei que era uma história interessante e foi assim que nasceu a ideia. Bom, se há algum truque que possa realmente ser utilizado num sítio apropriado, é em Auschwitz, certamente, para tentar escapar àquilo que foi um dos mais terríveis campos nazis. O seu livro é uma vez mais assente em factos históricos. Imagino que seja um trabalho de investigação que demora a fazer. Como é que faz esta pesquisa? Faz sozinho? Tem uma equipa que faz isso? Não faço sozinho, portanto, comecei a pegar em documentação, sobretudo falei com este sobrevivente, falei com mais outros 2 sobreviventes que estiveram com ele também, em Auschwitz, e comecei a ler muita documentação e há muito trabalho feito, talvez o mais avançado, é feito, obviamente, por historiadores israelitas, com muitas entrevistas a sobreviventes, e, portanto, isso permitiu-me reconstruir Auschwitz até de uma maneira um pouco diferente, porque o que eu encontrei na realidade de Auschwitz é um pouco diferente daquilo que nós imaginamos. Em que sentido? Tinham aquele lado de horror absoluto que é pior do que nos é contado, e depois tinha, paralelo a ele, um lado de vida quase normal. Tinham, por exemplo, havia uma piscina para os prisioneiros, que era uma coisa que nós nunca ouvimos relatado, de facto. Falar nisso, não é? Há um aspecto que é muito interessante com o qual eu me cruzei, foi com aquela ideia que nós temos, obviamente, de que os SS, que eram as guardas que faziam a gestão dos campos de concentração, que seriam os psicopatas e tal. Não é todo verdade. Muitos sobreviventes falam que eram pessoas absolutamente normais. O que se passava é que eles acreditavam na sua ideologia. E, portanto, tudo isso faz parte de algo que não me tinha sido contado. Por exemplo, há um caso, no caso destes 3 judeus que eu conheci, com quem falei, que me deram muitas informações, eles sobreviveram porque houve uma revolta dos guardas SS que não queriam que os matassem. Mas isso também não contribui para limpar, de certa forma, a imagem que todos temos do Holocausto? Isso contribui. Eu acho que nós temos é que explicar o que aconteceu. Sim. E o que eu quis fazer um livro que não fosse um livro ideológico, fosse um livro que explicasse sem dramatizar. Aquilo é suficientemente dramático, sem inventar drama, mostrar exatamente o que aconteceu. E como eu disse, há uma parte que é pior do que nos é contado. E normalmente até não nos é contado, penso eu, porque é de tal modo horrível que eu, aliás, quando escrevi o livro pensei, mas ninguém vai querer ler este livro se eu for contar isto aqui. Mas fazia parte do meu trabalho enquanto romancista de o fazer. E por outro lado tem aquele lado de normalização, de quase de vida rotineira, que é bastante surpreendente. Sim, já vi que essa pesquisa trouxe informação nova. É o 21º livro que escreve, não é? Como dizíamos há pouco, há cerca de 18 anos. Como é que consegue manter este ritmo? Eu sempre escrevi muito, sempre trabalhei muito depressa e, portanto, isso ajuda-me. Eu escrevo 10 páginas por dia, portanto, num mês, 30 dias, dá 300 páginas, portanto, não é assim. Mas esse matemática é 10 por dia mesmo? Sim, quer dizer, posso ter, havia dias que no fim de semana, por exemplo, não trabalho, portanto, acaba por ser 20 dias que eu faço. Mas, portanto, durante o inverno, olha, quando começa agora a chover, é a altura ideal para começar a escrever. E é fácil, 10 páginas por dia? Em quanto tempo? E vocês vão compreender isto que eu estou a dizer. Eu sou jornalista desde os meus 16 anos. E, portanto, escrever, para mim, um jornalista escreve páginas e páginas por dia. Portanto, para escrever, para mim, é uma coisa tão natural como respirar. Embora seja um tipo de escrita diferente, ou não? A escrita é diferente, mas é escrita.
Eu tenho muita dificuldade em compreender escritores, mas acredito que eles que falam a verdade, quando dizem escrever é doloroso e tal. A folha em branco, não é? Para escrever é como respirar, é uma coisa natural. O medo da folha em branco. Que é o nosso Mas trabalho. já disse noutras ocasiões que a escrita, para além do natural, é uma libertação. Isso quer dizer que o jornalismo é limitativo? Não, isso relaciona-se com uma questão que para mim é central na literatura. Há escritores que pensam e dizem que a escrita é contar histórias. Outros dizem não, a escrita são exercícios de linguagem, escrever sem vírgulas. Há muitas escritas, como sabemos. Exatamente. Mas para mim isso não, o que faz a essência da literatura é a sua relação com a verdade. Os grandes romances são romances que nos dizem algo de profundamente verdadeiro, mesmo antes do seu tempo. Por exemplo, George Orwell, quando escreveu 1984 e expôs o que era o totalitarismo, naquele caso o totalitarismo soviético, e ele, quando escreveu esse livro, era um tema absolutamente interdito. E, no entanto, ele fez isso antes do seu tempo. Ele disse verdades que na imprensa não se dizia, que no discurso político não se dizia, mas é o escritor que o vai fazer. Há um trabalho muito interessante de um historiador francês, o Marc Bloch, sobre Marc Ferraud, sobre os tabus da história, os temas que nem os historiadores tocam. E ele nota, numa obra que escreveu sobre os tabus da história, que esses temas que são proibidos são os escritores que tocam neles. E é nesse sentido que a escrita é uma libertação, porque nós podemos, usando as vestes da ficção, que é uma mentira, não é uma coisa imaginada, contar verdades e expor verdades que nem o discurso jornalístico, nem o discurso histórico se atrevem a tocar. É José Rodrigues dos Santos, está cá hoje a falar do seu livro mágico de Auschwitz. Acredito que já possa viver da escrita. Porquê é que continua a trabalhar todos os dias? Porque para mim, eu gosto muito de trabalhar e, portanto, os budistas têm uma frase muito interessante, dizem que... Vamos lá que é uma rádio católica, hein? Sim, mas como sabe, existem muitos pontos em comum entre o budismo e o cristianismo. Os budistas têm uma frase muito interessante que é possível passar uma vida inteira sem trabalhar. Basta fazermos aquilo que gostamos. E, portanto, é isso que eu faço. Eu faço o que gosto e é por isso que continuo e faz bem. José Rodrigues dos Santos, obrigada por ter vindo aqui. É preciso dizer que o segundo volume chega em novembro. O segundo volume do Mágico, sim, está confirmado. desta história. 10 páginas por dia. Se não houver convidamento. Se não houver Covid. Obrigada e bom dia. Obrigado. 13 para as 9. Às 3 da manhã. Olá, eu sou o Luís de Matos. Olá, eu sou a Martinalha. Olá, eu sou o Pierre Redén. Olá, eu sou o José Carlos Malato e estou com as 3 da manhã. Agora são 9h14, bom dia, está com Renascença. Olá, bom dia. Quero muito desabafar contigo, Carla, desabafa. e com os ouvintes. O meu filho está a crescer. Tenho um filho de 11 anos, chama-se Pedro. E não só me deparo com o flagelo da roupa não lhe servir e já usar o meu número de calçado, coisa que me choca muito. Tenho 11 anos, por Deus, como se tem o meu pé. Desde que não te rouba os sapatos, está tudo rouba. Já me roubou. Que vale? Ténis, não é? Já me roubou ténis, sim. Agora, eu tenho outro tipo de problemas com os quais não tinha lidado até agora. Começa a ter vontade própria no que toca à roupa. Tem preferências, repara, tem preferências. Começou a mandar-me embora para estar sozinho. O outro dia partiu-me o coração quando disse: não precisas de ficar, mamã, posso ficar sozinho. Eu pensei, como? Como? Quero fazer. E a nova é não me deixar penteá-lo. É para o estilo. Eu penteio, não é? E a minha teoria é que calcamos tudo aquilo que a nossa mãe fez connosco, nós depois fazemos a seguir. Mesmo não querendo. Que eu ando atrás dele com uma escova pela casa e consigo desembaraçar o cabelo dele e ele depois dá-se um sacão com a cabeça para o lado, que é para ficar despenteado outra vez. Tão típico. Bom, agora a questão é outra. Ele quer andar já sozinho na rua e no ano que vem pediu-me para sair para almoçar sozinho. Portanto, ter uma permissão dos pais para poder sair da escola e almoçar precisamente fora da escola. E é aí que me deparo com uma grande dúvida. O que fazer é que eu acho que ele não deve. Tem 11 anos, acho que ele não deve andar sozinho na rua porque é pequeno. Mas depois eu penso assim, eu tenho falado muito com pais de outras crianças e chegamos sempre à conclusão de que com a idade deles nós fazíamos muito mais coisas. Eu com 11 anos ia a pé para a escola, era meia hora à chuva, o que fosse, com calor, o que fosse. Ia sozinha, meia hora a pé para a escola, ir e vir, sem problema algum. E a verdade é que nós tínhamos aqui muito mais... Ia brincar para a rua com os meus amigos, sem problema algum. E de repente nós temos medo de tudo. Nós como adultos passamos a ter medo de tudo. E a minha pergunta é, porquê é que temos medo? Porque sabemos mais das coisas, há mais informação e então ficamos com medo, ou porque de facto há mais ocorrências
não é? De crimes. O que é que será? Qual das duas? Sim. Ou as duas juntas? Há mais Eu crimes? defendo que há mais informação. Eu acho que tem a ver com. Será que há mais coisas? Há mais criminosos do que há 30 anos? Há mais possibilidade de acontecerem coisas? Não sei, mas há mais informação. Não me parece. Isto é um terrível, e eu quero desabafar porque eu acho que é o maior desafio de um pai, que é a fronteira entre deixar um filho ter liberdade e aprender pela experiência, que é muito rico, é aí que ele realmente aprende a aí ser que cresce, autónomo não é? e que cresce, Cresce. sim, Faz ou parte. defendê-lo de tudo. É muito difícil esta fronteira. Eu vejo É o maior desafio. E eu não sei o que fazer. Não sei se com 11 anos tem idade. Depende de cada criança. Há pessoas que. O teu filho Vasco é super responsável. Sim. O meu não. O meu não. Se calhar tu não o vês como responsável, mas se calhar tens que olhar Pois não sei. por outro ângulo. Mas isto é uma dúvida. Eu quero dizer, e estou a falar deste assunto porque me tem pesado. Eu tenho pensado muito sobre isto. Tem acredito. ocupado muito tempo na Sim, minha Ana mente. Galvão, os olhinhos dela brilham, está com o coração partido. O Pedro quer ficar sozinho. E já não quer a mamãe. Mamã. Faz parte, chama-se crescer. É isto que é a vida. Agora o que fazer? É um dilema. Como eu os sei. deixar voar? Nuno Ribeiro. A distância não apaga a nossa história. Quando dizes que tens saudades, vai ser tão tarde. Este é Nuno Ribeiro na Renascença, neste 3 da manhã, 9h20. É dia de Perguntei ao Vento e hoje tem graça, não é? Perguntar ao vento. Forte. O vento vai responder mal. Não é o Daniel que é forte, é o vento que é forte hoje. Olá, Daniel. Olá. Daniel Tudo Leitão. bem? Está tudo bem, está muito mau tempo lá fora. Nós não temos janelas aqui. Porque assim, Já não está? também não está assim uma Bárbara assim daquelas, Não. mas Tá uma está bom. Tá bom. Está bom, está assim, já está a começar a ficar a ganhar aquela peitaça de tempestade. Está uma Bárbara assim de nariz empinado e peitaço. Nós hoje já Sim. falamos com algumas Bárbaras e às 9h30 ainda tenho a certeza que teremos a oportunidade de falar com mais uma Bárbara que vem defender o seu nome. Sim, hoje. é isso. Portanto, 808, 500, 210, já falámos com algumas, queremos que ligue para cá e que diga se conhece alguém, se é doce ou se é assim uma tempestade. Perguntei ao vento, já a seguir. Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música. Bom dia, são 9h24, sem mais demoras, vamos lá, perguntei ao vento. Perguntei ao vento. Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel. Bem, e hoje vamos falar, Daniel, bom dia, de um Bom tema dia. quente. Muito, sim, e aliás, se está quente, com tosse seca e sente cansaço, deveria contactar a linha Saúde 24. Esses são os sintomas mais comuns de Covid-19, não é? Portanto, há sempre de ter cuidado. Bem, então- Alerta, alerta. Vamos lá à pergunta de hoje, que não tem nada a ver com isso, mas andas lá perto, Daniel. O António Carvalho de Almada enviou um mail onde dizia: em novembro faço 25 anos de casado e eu e a minha mulher resolvemos fazer uma renovação dos votos. Que fofinho. Bonito. Acontece que neste momento estamos em desacordo se devíamos levar por diante esta celebração com 70 convidados ou se é melhor esperar por uma data menos conturbada pela pandemia. Eu quero adiar, diz ainda, mas ela faz questão de manter a festa. Como posso convencê-la a adiar este evento? Ui, isto é possivelmente dos casos mais graves que já por aqui passou. Já temos alguém a desafiar a autoridade, não é? A desafiar as ordens do governo, não é? Não, pior que isso, temos o António a desafiar a autoridade da mulher. Da mulher. É sempre um caso bicudo quando o marido decide opinar. Sobretudo quando o tema são festas. As mulheres, e não querendo aqui generalizar, atenção, Pois. pelam-se por uma boa comemoração. Sejam casamentos, batizados, baby showers, renovação de votos, etc. As coisas que elas inventam para gastar dinheiro em arranjos de mesa, cupcakes e, claro, um vestidinho novo. Porque não podem repetir o que levaram ao último casamento. E eu nunca percebi esta mania. Isto deixa-me realmente muito chateado. Que é, os homens vão todos, vão de igual a todos os casamentos. Todos. Sem exceção. É o mesmo fato. Sempre o mesmo. As senhoras não podem repetir, mesmo que o casamento não tenha um único convidado em comum. Por acaso eu não tenho isso. Eu Porque há repito sempre o problema. fotografias. Mas a questão, Carla, quem é que inventou esta regra? Hã? Elas achas que algum dia vai aparecer à porta da igreja um fiscal das roupas repetidas a passar multas? Dona Carla, onde é que a Dona Carla pensa que vai com esse vestido cai granac e já usou no casamento da Sónia e do Paulo? Vou ter que autuar. E vai ter por ficar proibida de ir aos próximos 2 casamentos que tiver. Acho bem. É para ser. É cartão vermelho. Certo. Que é para não repetires. Bom, mas Daniel, deve ou não o António dissuadir a mulher de levar avante esta comemoração? Deve, sem dúvida. Mas não será fácil. Aliás, as próprias normas impostas pelo governo não ajudam. É que o Primeiro-Ministro proibiu casamentos e batizados com mais de 50, excetuando os que já estavam marcados. Ora, isto abre aqui uma janela de oportunidade.
Todas as festas que forem interrompidas pela polícia vão ter alguém a dizer desculpe lá, sua guarda, mas isto já estava marcado desde a primavera de 2019. Esta ressalva do Primeiro-Ministro mostra alguma sensibilidade, ali, algum tato da parte dele, porque ele quer combater a pandemia, mas ao mesmo tempo não quer fazer desfeito àquelas noivas que já marcaram a quinta há 3 anos, ainda antes de terem namorado. Pois, há percebes? muitas. Pronto, António Costa sabe que uma noiva enfurecida pode ser mais devastadora que a própria Covid-19. Sim. Mas pronto, neste caos do António e da sua ainda esposa, o caso é diferente. Porquê que disseste ainda? Porque depois do António se recusar a ir à renovação de votos, talvez o casamento fique por aqui. Isto da renovação de votos, para quem não sabe, é uma espécie de segundo casamento, só que com a mesma pessoa. Se o António não aparecer, talvez a mulher avance para um segundo casamento sim, mas com outro homem qualquer. Estou a brincar porque também, coitado da senhora. Eu acredito que o António vai conseguir chamá-la à razão. E porquê? Primeiro, porque uma festa com toda a gente de máscara vai dar péssimas fotografias, só se vão ver os olhinhos, não é? E às tantas pode confundir-se a avó Lisete com o primo Júlio, porque ambos têm olhos verdes e até aqui está uma monossobrancelha. A minha avó era a avó Lisete. Era? E E tinha olhos verdes? Tinha olhos verdes? Mas chamava-se assim. Ok. Segundo, a missa não vai poder ter aquela parte do beijos uns aos outros, que é das minhas favoritas, e isso perde logo quebra ali um encanto da cerimónia assim, não é? Terceiro, se ela não aceita adiar a renovação de votos para daqui a 1 ano ou 2, é porque não acredita que vai estar casada nessa altura. E se não acredita, o melhor é não renovar, de facto, parece-me sensato. Ai, super cruel, não digas isso. Não tem coração. Super. Tenho. Bate muito pouco. Eu aposto que eles vão ser felizes para sempre. Não sei, eu não. acho. Não sei, não. Sabes, quando casaram, prometeram amar-se e respeitar-se na saúde e na doença. Mas bastou aparecer a primeira epidemia à escala mundial, coisa pouca, não é? Para se desentenderem. Se calhar a mulher do António quer renovar os votos já porque acha que a humanidade não sobrevive ao Covid. E o António não quer renovar os votos já porque deseja que a parte da humanidade que ele conhece sobreviva ao Covid. Portanto, a mulher quer provar que gosta muito do António, tanto, mas tanto que quer casar com ele outra vez. O António quer mostrar que gosta muito dos avós, tanto que não quer organizar um funeral depois da renovação de votos, até porque seria outro ajuntamento desnecessário. Essa pois que é essa. Não é? Olha, mas felicidades ao António e à esposa. Se Que corra tudo não é? bem. Não sei se levaram alguma coisa de jeito aqui. Não. Como resposta, não Achas sei. que não? Não sei. Pronto. Não, o Daniel diz que não deve. Deve adiar. Deve adiar. Ou seja, que não deve fazer Há agora. aqui bom senso e por aí fora. Eu não sei se isto vai ser bom lá em casa, mas está bem, ficamos com essa resposta. Perguntei ao vento. Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel. O mail para onde deve enviar as suas perguntas, e as respostas são sempre muito boas, Daniel, é daniel.leitao@rr.pt. Leitao. É porque não tem o til. Gostava de dizer uma coisa. Sim. Que é, Ana, memoriza o e-mail, porque não sei se eventualmente tiveres um problema com uma criança de 11 anos que por acaso quer começar a andar sozinha na rua, podes sempre mandar um mail para daniel.leitão@rr.pt. Vou-te mandar a minha Pronto, dúvida. pronto. Pronto. Ele percebe. Tens as ferramentas para isso, não é? Agora faltam 23 minutos para as 10. Está com a Renascença nesta terça-feira. Bom dia. Uma terça-feira de Bárbara, não é? A partir do meio-dia, já sabe, a tempestade vai agravar-se. Vamos ao encontro do Renato Duarte, que está num sítio que da última vez que lá estive eu visitei 2 vezes. Porque estava completamente vazio. E é curioso o Renato ter escolhido precisamente o dia de hoje. Pois é. Está um belo dia, não está Com para uma visitar chuva bárbara. o mosteiro dos E Jerónimos. o Renato está com uma das pessoas que mais gostei de entrevistar nos últimos tempos. Ela chama-se Inês Abreu, esteve aqui a semana passada para falar do seu projeto Idade Média Pop, que é um blog e está também nas redes sociais, no qual a Inês decide contar, é isso que ela faz, decide contar a história medieval, precisamente portuguesa, mas com uma maneira de contar descomplicada para as pessoas ou para os jovens se interessarem. E gostámos tanto dela. Ela é tão boa e tão apaixonada por aquilo que faz que o Renato foi ter com ela precisamente para ela lhe contar e lhe falar de um dos resquícios da Idade Média em Portugal. Renato, bom dia. Bom dia. O que é que já aprendeste esta manhã? Já aprendi muita coisa, porque de facto é como tu dizes, e muito bem, Ana Galvão, é muito bom entrevistar e conversar aqui com a Inês, porque ela sabe muita coisa e, acima de tudo, eu gosto sempre destas pessoas que, para além de saberem muita coisa, terem muita sabedoria e conhecimento acumulado, não se importam e, aliás, até gostam e fazem disso a sua vida, partilhar esse conhecimento com os outros, desta forma, então, tão atualizada, com os novos tempos, com as redes sociais, nesta Idade Média Pop. Olá, Inês, bom dia. Olá, bom dia. Nós estamos aqui no Mosteiro dos Jerónimos, foste tu que escolheste este local para conversar comigo, na entrada do Museu da Marinha, que é parte daquilo que tu nos queres contar, ou seja, este museu que começou a ser construído, este mosteiro começou a ser construído em 1502, só foi concluído, na verdade, no século XIX.
Exatamente. Podemos dizer isto. Podemos dizer isto. É uma parte que muita gente não conhece sobre o Mosteiro de Jerónimos. A maior parte dos portugueses sabe o que é o Mosteiro de Jerónimos. Até a maior parte dos turistas que vêm a Portugal conhecem o Mosteiro de Jerónimos. Toda a gente sabe que é um mosteiro medieval do século XVI. No entanto, há uma parte muito importante da história deste mosteiro que faz parte do século XIX e do século XX, que alterou significativamente aquilo que nós conhecemos do mosteiro. E a maior parte das pessoas não sabe isso. Tu estavas aqui a dizer-me, por exemplo, Inês, que se nós estivermos de frente para o mosteiro, não é? Ali, por exemplo, da Praça do Império, conseguimos ver aquela cúpula, não é? Que é muito característica desta construção. Essa cúpula é muito recente, é do século XIX. É do século XIX. Como é que ela surge ali? Eu achei muito interessante essa história. Assim. Ok, então, o mosteiro é secularizado no século XVIII, no século XIX, peço desculpa, em 1833, e depois é instalada aqui a Casa Pia. Com a instalação da Casa Pia, o provedor da Casa Pia decide fazer uma data de restauros no mosteiro, que também já estava a precisar. No entanto, restauros muito ao século XIX, revivalistas, que vieram a alterar significativamente o mosteiro. São contratados 2 cenógrafos italianos, que é o Rambois e o Cinatti, que apresentam um projeto revivalista para o mosteiro. Eram cenógrafos do Teatro São Carlos e vêm construir uma torre bulbosa, que é um dos elementos mais icónicos do mosteiro, que toda a gente pensa que é do século XVI, mas afinal é uma invenção do século XIX. E que de manuelino não tem nada. Não tem nada de manuelino, quanto muito neo-manuelino, ou aquilo que aqueles cenógrafos italianos entendiam do que era o manuelino. Depois temos o corpo horizontal. Este prolongamento, não é? Que se estende aqui Belém fora. O mosteiro original era bastante mais pequeno, estavas aqui a dizer-me também. Portanto, estes restauros também fizeram com que ele se agigantasse. Apesar do projeto de Dom Manuel prever um mosteiro 4 vezes maior do que aquele 4 vezes maior, que nunca chegou depois da morte de Dom Manuel, nunca chegou a ser concluído. Depois tínhamos um corpo horizontal no século XVI, que é completamente reformulado por estes 2 cenógrafos italianos no século XIX. Ou seja, a maior parte do mosteiro que nós achamos que é medieval, na verdade foi obra destes 2 cenógrafos italianos. E está muito bonito na mesma, não é? E está incrível, está muito bonito. E também outros elementos do mosteiro, nomeadamente estas 2 torres aqui na entrada do Museu da Marinha, que também são acrescentadas pelos 2 cenógrafos. Os minaretes, que são elementos que nem sequer fazem parte de uma igreja, são elementos arquitetónicos de uma mesquita, que são acrescentados ao longo deste corpo horizontal. É aberta também uma rosácea dentro da igreja, que não é medieval, outra vez, é do século XIX. Mas uma das coisas que nós estávamos aqui a conversar, Inês, é que, para as pessoas que nos estão a ouvir, isto é importante. Isto não minimiza, de facto, a grandiosa obra que aqui temos. Esses retalhos enriquecem a história do mosteiro e contam também a nossa história. E já fazem parte da história do mosteiro. É uma história que não é contada na museografia do próprio mosteiro, na maior parte das publicações acerca do mosteiro, e depois as pessoas desconhecem uma parte fundamental da história do mosteiro, que é do século XIX e depois também do século XX, e não conhecendo esta parte da história do mosteiro, a imagem que nós temos do mosteiro não é a real. Não é? Isso... Muito bem, esta história é incrível, já percebemos que a Inês tem muita coisa para contar, muitas coisas. Não é? Extraordinário. E depois ela fala de uma forma de facto muito apaixonada e muito credível, não é? Ao mesmo tempo que é descontraída. Idade Média Pop está no Instagram, está também no Facebook. Esta e muitas outras histórias é para seguir aqui a Inês, que em dia de chuva, em dia de Bárbara, só nos lembramos também da Santa Bárbara. Não de barba, de barba. Veio ter comigo aqui. O quê? Eu disse algum disparate? Não. Não, é que é muito habitual, então achei que tivesse acontecido. Não. Veio ter comigo então em dia de chuva para conversarmos esta manhã. Muito obrigado, Inês, e parabéns pelo teu projeto. Obrigada, tchau. É muito querida. Vai voltar a Inês. Sim, sempre. Tem 24 anos. É incrível, e é o José Hermano Saraiva dos jovens. É, sim, senhor. E pode segui-la no Instagram, que bem merece. Tem aqui informações magníficas, e o Mosteiro dos Jerónimos é um sítio fabuloso. Eu fiquei muitos anos sem lá ir, e agora, durante esta pandemia, é um sítio onde já não há filas. E agora ficaste a saber muitas mais coisas dos Jerónimos. Idade Média Pop. Procure na internet. Pissarra, nas 3 da manhã. Este é para isso. Rosto sem perceber, pede mais um copo para esquecer.
Há um dia que eu tenho na minha memória, um dia de chuva como este, que vai acontecer um pouco por todo o país, mas sobretudo na zona centro a partir do meio-dia, com vento muito forte, com a chuva que não para, aqueles dias em que tu falaste nisso, o chapéu de chuva vira e encontras chapéus de chuva espalhados pelo chão, todos partidos. Eu saí da escola e era pequenina, e hoje falamos dos miúdos irem a pé da escola, nem pensar, a minha mãe ia me buscar, só que não tinha carro nem carta, então foi-me buscar. E eu lembro-me dessa viagem a pé que fizemos desde a escola que ficava numa zona da Albufeira, muito longe da minha casa, e nós tivemos que descer uma colina e era meia hora a andar e chovia. A minha mãe tem uma ideia, que é: vamos bater à porta de uma pessoa e vamos pedir guarida, apoio, vamos deixar ela que nos deixe ficar ali no cantinho. E batemos à porta de uma senhora, ela desceu as escadas, era um prédio assim de 2 andares, desceu as escadas, abriu a porta e disse: quem são vocês? O que é que querem? Uma chuva e um vento. Queremos ficar aqui, deixe-nos ficar aqui um bocadinho na sua casa. Não, vão-se embora. Mandou-vos embora? Sim. Mandou-vos embora. Eu lembro-me de uma cena da minha mãe tentar entrar em casa, já sabes, à força, e a senhora empurrá-la. Foi horrível. Portanto, se alguém lhe bater à porta hoje, mas espera, a pedir guarida, calma, porque... calma com isso. Tu farias? Abrias a porta assim a alguém? Não Como sei. é que sabes que é em sítios como Albufeira, acho que sim. Pois, ok. Albufeira, Sítios mais pequeninos em que as pessoas conhecem, isso dá um pouco mais de segurança, de facto. Acho que foi claramente má vontade. E fiquei com esta ideia da senhora tão pouco humana, não é? Ali 2 pessoas, uma criança. Fechou a porta à Carla Rocha. Fechou a porta e disse: vão-se embora. E lá fomos. E cheguei a casa num pinto, mas estou aqui rija, não é? A chuva que nos enriquece. Gotta get up and try. Esta é a Pink nas 3 da manhã. Try. Faltam 8 minutos para as 10. Estamos aqui. Está comigo, está com a Ana Galvão. Cucu, Ana. O que é que estás a ver? Ana está a ver qualquer coisa no computador. Vamos ver verdade, estou aqui. A ver o quê? Eu vou explicar. Estou aqui a ver as mensagens que as nossas, neste caso, ouvintes Bárbara, têm enviado ao longo da manhã. E todas asseguram a brilhar. Todas asseguram que as Bárbaras são de facto muito pacientes. Usa-se muito essa. Temos muita paciência. Portanto, temos aqui uma legião de bárbaras a limpar o nome. E já tivemos algumas a ligar para cá hoje também. Bem, hoje foi assim. Está com as 3 da manhã e hoje estamos a fazer uma homenagem às bárbaras deste país. Temos uma Bárbara. Tudo bem? A condição é ser uma Bárbara doce. Pelo menos os meus filhos dizem que sim. É? O que é que te faz saltar a tampa? Sei lá, olha, a roupa assim espalhada pelo chão. Que alguém deixa, não é? E é aí que entra em ação a tempestade de Bárbara. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada. Não sei se sabe disto, mas hoje é o Dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo. Quero dizer que o meu irmão, o João Galvão, é controlador de tráfego aéreo. Bom dia, tudo bem? Uma coisa só, é muito engraçado porque tem de se falar inglês, só que tem que se falar um inglês muito básico que é para todas as pessoas ouvirem. Eu gostava muito que falasses assim, uma frase no teu inglês de controlador aéreo. Tenhas usado agora no turno. Air Portugal 120, identified, proceed direct to Umupi, cleared Liga 4 Delta arrival. É um inglês muito macarrónico. Sim, mas percebemos todos. Bom descanso, João. Bom dia, José Rodrigues dos Santos. Contas bem feitas? São 20 já? 20 livros escritos? O 21, bom dia. Como é que consegue manter este ritmo? Sempre trabalhei muito depressa e, portanto, isso ajuda-me. Eu escrevo 10 páginas por dia. Portanto, num mês, 30 dias, está a dar 300 páginas. Acredito que já possa viver da escrita. Porque é que continua a trabalhar todos os dias? Eu gosto muito de trabalhar e, portanto, os budistas têm uma frase muito interessante. Dizem que... Lá que é uma rádio católica, hein? Sim, mas como sabe, existem muitos consigo. Os budistas têm uma frase muito interessante que é possível passar uma vida inteira sem trabalhar. Basta fazermos aquilo que gostamos. E, portanto, é isso que eu faço. Eu faço o que gosto e é por isso que eu faz bem. E faz bem. Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã. Na Renascença. Adorei conhecer José Rodrigues dos Santos. Não conhecia? Não conhecia, não. Sério? Não. Em que mundo é que vives? Eu vivo no mundo dos livros de José Rodrigues dos Santos. Fazes bem. Até amanhã. Estamos de volta. Faltam 5 para as 10. Supertramp. Até às notícias. Até amanhã. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo, impar na música.